Graça e paz, hoje quinta-feira, 7 de maio de 2020, mais uma devocional da nossa igreja, né? Eu me sinto muito feliz, muito honrado com essa possibilidade, né, de compartilhar com os irmãos um pouco da mensagem de Deus. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem bíblica muito conhecida, né? Todos conhecem, que é a videira verdadeira e os ramos. Essa passagem, ela está no livro de Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 6. O tema que nós vamos tratar aqui são as características dos salvos. Então, vamos pegar aqui a nossa Bíblia para fazer a leitura desse capítulo, desse pedaço do capítulo e os versículos de 1 a 6. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanharão, lançam no fogo e o queimam. Bom, essa é a porção que eu quero compartilhar com os irmãos. Como eu falei, todos nós conhecemos muito bem essa passagem e já ouvimos, né, alguns homilias e sermões sobre isso. Bom, nesse texto percebemos que Jesus está falando sobre o papel de três personagens distintas e faz uma comparação com uma plantação, uma vinha. Então aqui Jesus vai falar sobre três pessoas. Ele vai falar sobre a videira verdadeira, que é ele mesmo. Ele vai falar sobre o agricultor, o pai, que é o agricultor, que é Deus, e vai falar dos ramos da videira, que somos nós, os homens. Bom, a videira a qual Jesus se refere, a gente pode considerar uma tipologia da igreja. Nessa devocional de hoje, eu quero tratar apenas o versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. E no segundo tópico, meu pai é o agricultor. O versículo 1, eu sou a videira verdadeira. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que ele é a causa da nossa salvação. Ninguém é salvo fora de Cristo. Não há salvação fora da videira verdadeira. Isso quer dizer que existem, ao mesmo tempo ele está dizendo que pode existir outros métodos que o homem pode buscar para tentar ser salvo. Pode buscar outros credos, outras religiões, né? Outras crenças, mas só há uma única fonte de salvação verdadeira, genuína, fidedigna. Quem? Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não há salvação para o homem, para ninguém. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 2, está escrito assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado ao homem pelo qual devamos ser salvos. Em 1 Timóteo 2:5 está escrito: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, esse homem, Cristo Jesus. João 14:6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vai ao Pai, senão por mim. Portanto, não há outro método, um caminho, um credo, uma religião, santo, entidade, nada. Em Jesus, esgota-se todos os outros meios. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Autor da fé salvífica, a justificadora, a fé salvadora. A única fonte para ser salvo é Jesus, e é através da fé. E somos salvos pela graça de Deus, que é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus, por amor de nós, nos propicia a salvação. Ninguém é salvo por obras, pelos seus próprios atos de justiça. Só há salvação em Cristo por meio da fé. Então, esse é o primeiro tópico do versículo, onde Jesus é a videira verdadeira. Ele está dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Não há outro método ou meio pelo qual você será salvo. Esse é que ele está dizendo nesse primeiro ponto. No segundo ponto, ele fala o seguinte: meu pai é o agricultor. Se Jesus é a causa da nossa salvação, Deus, o Pai, é o autor da salvação. Deus é o dono da videira, ele é o dono da vinha, ele é o agricultor. Foi o Pai que preparou o cordeiro, o meio pelo qual o homem possa ser salvo. Ele é o autor da salvação. E ele faz isso por amor de nós. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos enviou a fonte da salvação. A causa da salvação é Jesus. A salvação é um ato soberano de Deus. Não é por minha causa ou por sua causa, é por amor dele mesmo. No pacto da nova aliança do Senhor para conosco, foi por seu amor. É um ato livre da vontade de Deus. Deus é o autor da salvação. Ele enviou seu filho para morrer por nós. Na passagem de Gênesis, Abraão, ao dar o seu filho Isaque em sacrifício, Isaque lhe pergunta: pai, aqui está o fogo e a lenha, onde está o cordeiro? E Abraão lhe responde: Deus proverá para si o cordeiro. 2000 anos depois, no Gólgota, fora dos muros de Jerusalém, Deus propicia o cordeiro pascal. João Batista, o apóstolo João Batista vai nos dizer o seguinte: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53:10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. A salvação vem de Deus, através do seu Filho Jesus. Por isso que Deus é o agricultor. Então, hoje eu quero compartilhar somente esses dois tópicos: a videira verdadeira e o Pai, que é o agricultor. Deus é o dono da vinha. E a videira dessa vinha é Jesus. Na próxima semana, a gente vai falar sobre os ramos da videira, que somos nós, que devemos estar conectados à videira. Eu vou dividir, porque quando entrar nessa parte que vai falar do homem, e aí nós estamos falando de salvação, aí você tem um pouco mais de complexo, né? E aí eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Mas é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos faça cada vez mais profundos conhecedores da palavra de Deus, né? Em Atos, quando Filipe, depois da morte de Estevão, sai de Jerusalém para Gaza, a mando do anjo, no caminho ele encontra Eunuco. E o eunuco está lendo uma passagem bíblica, né? Que é Isaías 53:7. E aí o Espírito Santo fala assim: chegue para perto do carro e pergunte
né? Ele vai perguntar, o que você está lendo? Aí você entende o que você está lendo? E aí o eunuco fala assim, como que eu poderei entender se não tem quem me explique? Então a gente tem que estar sempre buscando essa profundidade da palavra de Deus. Entender o que está escrito ali. A Bíblia não é um livro de romance. É a palavra de Deus escrita, inspirada por Deus, escrita por homens de Deus. Então hoje nós vamos encerrar aqui. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça nesses tempos de dificuldade, de isolamento, né? E que Deus nos abençoe. Amém? Graças a Deus. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia na Tua presença. Que possamos, ó Pai, entender, compreender, discernir, dar-nos a sabedoria, abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender quais são os propósitos do Senhor para a nossa vida e quais são os caminhos verdadeiros do Senhor, segundo as suas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.